Olá, amigos de Carta Capital, muito boa noite. Essa é mais uma edição do Império em Transe, um ciclo de debates promovido por Carta Capital em parceria com a TV PUC de São Paulo, a PUC de São Paulo, o GECI, Grupo de Estudos e Relações Internacionais, o INEU, para discutir os Estados Unidos e o impacto da política norte-americana sobre a governança global e o futuro, não só do campo progressista, mas da democracia nos próximos anos. Nessa edição, eu tenho a honra de ter ao meu lado aqui o professor Rodrigo Amaral, que é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, para conduzir uma conversa que, pela primeira vez desde o início desse programa, tratará também dos Estados Unidos por dentro, mas, sobretudo, da escalada das tensões promovidas pelo governo Donald Trump em relação à América Latina e, mais especialmente, naturalmente, do Brasil. Muito obrigada por participar conosco, a professora Jana Silverman, que é professora de Relações Internacionais da UFABC, americana, e integrante do DSA, que é o grupo dos socialistas norte-americanos, essa divisão do Partido Democrata, que está mais à esquerda, e por favor, professor, me corrija se eu estiver errada, do establishment do Partido Democrata, de Não, fato. não somos somos uma entidade separada do Partido Separado. Democrata, mas Perdão. depois eu Pronto. explico como funciona. Ótimo. Mil perdões. Tranquilo. Começando essa conversa pelo ponto mais noticioso, eu gostaria de ouvi-la a respeito de um movimento que vem acontecendo nos últimos meses, mas que teve um ponto de inflexão agora, que é o avanço, o governo brasileiro tem chamado de chantagem, mas o avanço dos Estados Unidos em relação às eleições brasileiras, às sanções promovidas pelo governo Donald Trump contra ministros de Estado, há uma tentativa que, ao que parece, tem a ver com as eleições brasileiras, mas também com o movimento do governo norte-americano de sufocar qualquer autonomia do continente, da parte sul do continente. E eu gostaria de ouvi-la a respeito de Donald Trump mira as eleições brasileiras, de fato, mira o governo Lula, ou só instrumentaliza esses movimentos por conta de um objetivo maior, que é controlar o continente? Qual é a prioridade dele nesse sentido? Bom, já começamos com uma das perguntas mais difíceis, mas tudo bem. Não, eu acho que para entender essa relação atual entre Estados Unidos e Brasil, temos que olhar, ou seja, todo o conjunto, né, o conjunto da obra. E que, obviamente, ou seja, Estados Unidos é um império em declive, mas longe de estar morto, ou seja, e sabemos, sobretudo, essas estratégias. O Donald Trump é tipo um animal, um tigre encurralado, ou seja, sujeito é atacar, ou seja, e obviamente já houve um certo cálculo entre o Estado americano que China não dá para, obviamente, entrar com ameaças militares, ou seja, ou mesmo políticos, então os Estados Unidos está mais ou menos respeitando a esfera de influência da China aí no leste de Ásia. Por um lado, África é um pouco fora do radar, fora de certas questões ligadas a recursos naturais, como os minerais críticos, e em Meio Oriente tem seu estado clientela, que é Israel, para tentar controlar as questões lá, por mais que não está dando certo. E a Rússia também, eu acho que quando o Trump assumiu, ele teve esse ideia ou expectativa que ia poder resolver o conflito Rússia e Ucrânia de uma maneira relativamente rápida, tranquilo, não conseguiu, então aí também eu acho que os Estados Unidos está numa situação de um pouco deixar a Rússia também dentro de sua esfera de influência. Isso deixa o quê? América Latina, ou seja, o quintal de sempre, e isso vimos muito bem refletido, ou seja, a importância das Américas e América Latina em particular para os Estados Unidos hoje em dia, refletido do documento da Estratégia Nacional de Segurança, que a parte sobre a América Latina é o mais longo e mais detalhado, e quem está conduzindo essa política? Uma das alas mais ideológicas dentro do espectro digamos, da coalizão governante, que a gente chama de MAGA, né, Make America Great Again, que tem várias vertentes, alguns mais isolacionistas que outros, mas quem está conduzindo é o neoconservador Marco Rubio, que tem razões até culturais e ideológicas para concentrar seu foco na América Latina. E isso que estamos
E com cada fracasso que o Trump está tendo em outras esferas do mundo, Irã, o fato que não conseguiu ocupar a Groenlândia, por exemplo, outras questões, não conseguiu controlar a Rússia, nem a China, muito menos. Aí, às vezes, esse olhar já vem conduzido mais e mais para a América Latina. E quando você olha para a América Latina, é, tem que olhar para o Brasil. Você não existe uma opção Se esse de plano não der certo aqui, ele não vai dar certo no claro, continente. que obviamente os 2 potências mais importantes da América Latina sendo o Brasil e México. México com uma dinâmica muito própria, que tem a ver com a fronteira, que tem a ver com o livre comércio, que tem a ver com migrações, e muito pautado por essa questão, e por mais que você tenha um governo democrático popular no México agora, com Claudia Sheinbaum, ela está muito com as mãos atadas. Então quem tem sido, ou seja, dos potências aqui que mais, com mais vontade de encarar esse desafio dos Estados Unidos é o Brasil do Lula. E eu acho absolutamente correto o que ele está fazendo, fazendo questão de falar sobre soberania, tomando medidas duras, mas necessárias, negando vistos para funcionários do governo norte-americano, ou seja, enfim, não aceitando esse esquema das tarifas, assim, de maneira fácil. Então, e não abrindo mão, por exemplo, dos recursos estratégicos como as terras raras. Então, absolutamente, Estados Unidos está seguindo o momento político aqui no Brasil muito detalhadamente. Se o Trump, como Trump, pessoa Trump, está seguindo, não sei, mas o Departamento do Estado está seguindo essa questão, com certeza. Minha pergunta é um pouco nesse sentido, Jana. Primeiro, obrigado também por estar aqui com a gente no nosso terceiro programa. Eh, É complexo o processo de você decidir essa estratégia, de você sancionar, de você agir de forma agressiva contra um país que historicamente é o maior parceiro dos Estados Unidos na América Latina, na América do Sul, com certeza, na América Latina talvez. E minha pergunta é um pouco nesse sentido, né? Quando iniciou esse processo do tarifaço no ano passado, a gente viu que houveram idas e vindas em termos de alguns setores econômicos que foram sancionados, e sabemos, né, que existe muita mobilização no pano de fundo entre as elites para que alguns desses setores fossem retirados desse processo, né? E também não podemos ser ingênuos, muitas dessas elites elas acabam apoiando partidos que a gente vê pelo espectro progressista ou pelo espectro da extrema-direita também. Então eu queria perguntar um pouco sobre esse elemento, né? O Brasil ele tem figuras da elite econômica muito presentes nos Estados Unidos, como no setor da agropecuária e celulose e outros, e que também são afetados e são prejudicados nisso. Então até que ponto uma ação incisiva nesse sentido não mais atrapalha do que ajuda politicamente o Trump nos Estados Unidos, tendo em vista que isso pode prejudicar economicamente? Não, eu acho que desde um ponto de vista lógico, racional, ou seja, não faz sentido essa tarifas contra o Brasil, tanto no sentido econômico quanto no sentido político, sabe. Ou seja, vamos lembrar, Trump foi eleito não por não sei quantos por mais que foi uma diferença pouco de votos, mas não porque você tem 60 milhões de norte-americanos que são neofascistas e todos xenofóbicos e racistas e transfóbicos, não. É por causa do aumento, significativo do custo de vida sobre o governo Biden, que por mais que conseguiu corrigir um pouco o problema da inflação no final do seu mandato, as pessoas tinham essa lembrança. Eu estava morando nos Estados Unidos nessa época e realmente você tinha que escolher, às vezes, entre colocar, gasolina no tanque do seu carro ou comprar mais comida. Ou seja, realmente foi uma coisa que ficou muito na memória econômica do povo. Então, para o Brasil, ou seja, sabemos em termos das tarifas, ou seja, Estados Unidos exporta mais ao Brasil, ou seja, do que o contrário, ou seja, mais o que o Brasil exporta são alguns produtos sensíveis, o café, suco de laranja, que são coisas produtos de consumo imediato, sendo outras coisas que talvez você vê depois no processo de manufatura, né, questões como bauxita, por exemplo, minério de ferro. Mas,
enfim, ou seja, a coisa de colocar essas tarifas, realmente, inclusive eu estava olhando uns livros sobre economia internacional, escrito no começo dos anos 2000, e ou seja, os economistas daquela época imaginavam que nenhum governo mais ia aplicar tarifas nesse sentido. E olha como estamos agora, ou seja, é uma maneira. Eu acho que essa questão das tarifas, eu acho que o Trump entrou e usar isso como ferramenta. Por quê? Ferramenta mais do que ferramenta de política externa do que política econômica. Por quê? Porque, primeiro, vamos lembrar, Trump perdeu seu soft power, ou seja, decidiu abrir mão do soft power. Ou seja, USAID, que é sua agência para o financiamento e desenvolvimento, basicamente não existe mais. Ou seja, o soft power de ser considerado um país potência em termos de valores, e democracia, direitos humanos, obviamente isso foi isso já também foi jogado no lixo. E na questão militar, estamos vendo que tem seus limites, ou seja, e isso estamos vendo muito claramente no caso do Irã, ou seja, eu acho muitas pessoas vêm me perguntando: será que os Estados Unidos vai invadir o Brasil igual que fez na Venezuela? Eu duvido muito, porque são dois casos muito diferentes, o Brasil é enorme, ou seja, né, não estamos em 1964, enfim. Mas então, isso, se você tira o militar, se você tira o soft power político, etc., via multilateralismo também, isso fica, você só fica com o quê? O poder comercial. Então, eu acho que esse foi a ferramenta que foi escolhida, mas, obviamente, é usado como instrumento político, porque, desde, ou seja, sobretudo nessa última rodada de tarifas, ok? Foi aplicado usando um mecanismo diferente, e o Brasil está sendo sancionado por causa do PIX, ou seja, por causa da Da 25 de março. sim, por causa do desmatamento, que inclusive tem melhorado, ou seja, de maneira significativa nos últimos 3 anos, está sendo sancionado por casos de trabalho escravo. E isso não é minimizar o fato que, claro, existe casos de trabalho escravo no Brasil, ou seja, mas também existe nos Estados Unidos. Então eu acho que é uma medida, imprecisa e desnecessária também para impor um projeto político que os Estados Unidos sabem que o Brasil não vai engolir de outra maneira. Aproveitando um pouco esse gancho do Rodrigo, eu gostaria de falar um pouco sobre o impacto dessas decisões, embora não tenham clareza, embora sejam erráticas, embora sejam inclusive prejudiciais à população americana. A ultradireita nos últimos anos tem muito habilmente conseguido governar pelo caos. A pandemia foi um ponto ali diferente, que pegou o Trump no mesmo momento o Jair Bolsonaro aqui no Brasil, que obrigou-os a governar de Uhum. fato, né? Porque era uma Sim, crise sem precedentes, precisava sim. de rumo, da mão do Estado. Mas, fora isso, eles têm se mostrado competentes em governar pelo caos e pelo medo. Como você acha que se dá esse processo, né? Como se mantém uma população que ainda é depauperada, está mobilizada por esses sentimentos? E quais são os caminhos para enfrentar isso? É, outra pergunta chave e difícil, né. Eu acho que ou seja, vem o que vimos nas origens essa nova onda da extrema direita, que eu acho que temos que chamar por seu nome, que é neofascismo, porque é um tipo de fascismo. Vem de produto, pelo menos eu posso falar dos Estados Unidos, ou seja, você tem camadas ou grupos sociais, classes sociais que estavam acostumados a ter certos benefícios materiais e imateriais, que eles, ou seja, e eu estou falando da classe trabalhadora branca e masculina, em particular heterossexual, né, mora mais no interior do país, etc., e não as grandes cidades. Eles por décadas, se não séculos, sempre, teve esse privilégio de estar garantido um trabalho decente, ou seja, sentir que eles têm certos privilégios, sempre estar refletido nas mídias de comunicação, ou seja, e aí no processo o que eu chamo de neoliberalismo social, que foi implementado principalmente por Obama, né, e aí você começa a ver mais pessoas negras e latinas no TV, ou seja,
mais leis específicas para a igualdade de leis para promover a igualdade de gênero, leis para promover os direitos da comunidade LGBTQIA+. Então eles se sentem ameaçados no lado cultural. E, por outro lado, tem uma ameaça real econômica que vem desde a abertura comercial, o neoliberalismo, que foi, ironicamente, implementado à primeira mão por Ronald Reagan, que foi visto como um grande líder, ou seja, para o sector do Partido Republicano. Então, você tem esse ressentimento e, claro, você sempre tem duas maneiras de canalizar esse ressentimento. Uma maneira é a maneira de, vamos culpar os imigrantes, vamos culpar as mulheres, vamos culpar LGBT, as pessoas trans, e vamos culpar a China, ou seja, vamos culpar os comunistas em Cuba, ou podemos culpar os capitalistas. Mas, claro que a segunda opção é muito mais difícil. Por quê? Porque para poder enfrentar o poder do capital, tanto o capital industrial quanto financeiro, você tem que se organizar em organizações políticas, em sindicatos, em movimentos sociais. E isso é infinitamente mais difícil, sobretudo por uma classe trabalhadora que está muito espalhado, ou seja, muito isolado, já perdemos nos Estados Unidos muitas organizações comunitárias que antes agrupavam as pessoas em coletivos, ou seja sindicatos, seja organizações da O sociedade que prejudica civil. também a mediação com o real, né, com a corporalidade, os Exatamente. lugares, a vida. Exatamente. Então, para poder organizar contra o capital, você tem que fazer coisas presencial, ou seja, fazer a campanha eleitoral, organizar um sindicato, e fazer uma greve, fazer um ato. Mas se você quer culpar os imigrantes só, basta ficar olhando no Facebook e Publicar Uhum. gritando, né? 400 vídeos de 1 minuto. Pois é, então aí eu acho que isso deixou as bases, né, para essa nova, neofascismo se crescer em base disso, porque o Trump nunca, ou seja, pelo menos ele fez um pouco no na campanha em 2016, ou seja, como de: "Ah, eu sou um grande empresário de grande sucesso, então vou ser um bom gestor", ou seja, nós aqui em São Paulo sabemos, somos os gestores, né. Mas nesse mandato, ele abandonou isso totalmente, ou seja, não é uma questão de ser gestor, é o político de ódio, ou seja, nu e cru. E acho que tem uma coisa muito triste, que essa é uma promessa que o trumpismo cumpriu. Das Hã. várias que ele descumpriu, essa é uma promessa que ele tem cumprido, que é produzir uma mudança cultural que faz com que a gente passe a questionar ou a sentir como uma coisa do passado, de um momento, essa discussão sobre os direitos civis, sobre inclusão, sobre diversidade, que ganharam corpo realmente em anos anteriores. Ganhou, mas eu acho que também não foi fato vencido Não, não, ainda. não é ainda Claro que fato você tem vencido. muitos focos de resistência, sobretudo no mundo acadêmico, ou seja, até no próprio mundo cultural nos Estados Unidos, ou seja, você vê, você ainda vai ver pessoas não brancas no TV norte-americano, ainda bem, né. Mas, enfim, eu acho que o que está acontecendo é uma polarização. Ou seja, aquele centro que formou a base social, a base material do neoliberalismo social, basicamente não existe, ou existe com muito menos peso. Ou seja, porque, enfim, as pessoas desde a época do Obama, isso aqui talvez eu estou fugindo um pouco da pergunta, mas tudo bem. Eh, o que temos visto, ou seja, o desigualdade salarial nos Estados Unidos tem aumentado de maneira brutal, ou seja, você tem a ausência, um grande problema na criação de novos empregos de qualidade, sobretudo para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho nos Estados Unidos. E isso é muito grave, por quê? Porque eles saem, fazem faculdade, e a diferença do aqui, mesmo a universidade pública não é gratuita, então estão saindo depois de fazer 4 anos da faculdade, pensando: "Ó, o sonho americano, já fiz faculdade numa grande universidade, agora eu vou poder escolher onde vou trabalhar", e estão vendo o mercado de trabalho totalmente bloqueado. Por quê? Porque certas profissões estão sendo substituídas por IA, por tecnologia, ou estão sendo levadas para a China ou a México. Então, aí, são jovens que antes pensavam em trabalhar por uma multinacional e agora estão trabalhando como fazendo café no Starbucks. E isso cria um ressentimento. Então, nessa franja da população, muitos
sobretudo os mais jovens, os mais urbanos, têm olhado para a solução à esquerda. Sim, Uhum. Mas quando você tem esse fenômeno acontecendo entre os brancos, os rurais, eles tendem a olhar para a mais direita. para a direita. Então isso eu acho que esses são os fundamentos, basicamente. E é interessante, né, observar, é evidentemente um terreno em disputa, hoje Trump é o presidente dos Estados Unidos, mas a gente tem outros exemplos também de mudanças nunca vistas nos Estados Unidos, como o prefeito de Nova York, que é uma representação clara de resistência anti-trumpismo, e também na própria sociedade, né, em 2023, se não me engano, teve uma greve no setor automobilístico nos Estados Unidos. Temos, obviamente, né, as manifestações cada vez mais claras em solidariedade à Palestina, os Sim, Estados Unidos se tornam uma centralidade nesse sentido. Então, a provocação dessa contradição, né, e trazer isso também para o Brasil, né, acho que pensar de forma comparada, o Brasil também tem o breque dos entregadores, de um lado, mas você também tem cada vez mais trabalhadores votando na extrema-direita. sim. Né? E aí, então, Ao eu acho mesmo que tempo que há a eu pressão vou pelo fim da repetir. escala 6x1 e uma nova, Exato, enfim, maneira de enxergar o trabalho na exatamente. vida. Então, vou repetir um pouco essa pergunta, né, que a Thaís fez, como a gente pode confrontar, ou melhor, organizar esse movimento na esquerda, porque me parece que quando a gente observa a extrema-direita, ela dá uma impressão de que ela tem mais acesso e articulação transnacional, e a esquerda parece não ter conquistado isso ainda. Não sei se essa é a sua percepção, como que você percebe isso, quais são as evidências que a gente tem desse tipo de articulações? Bom, boa pergunta também. Eu diria o seguinte, ou seja, a esquerda, ou sobretudo a esquerda anticapitalista, socialista, comunista, tem a sua vocação, desde sua fundação, era internacionalista. Ou seja, esses laços entre a esquerda existem, ou seja, que tem. Sua forma material é o quê? O Foro de São Paulo, que está um pouco em crise com a situação na Venezuela agora, mas ainda existe. Você tem novas entidades como a Internacional Progressista, que nossa organização DSA é um membro que está ajudando, por exemplo, que a Internacional Progressista era a organização que articulou a flotilha em solidariedade com Cuba, em março, que foi muito importante, e também trabalhando com as flotilhas para a Palestina. Então você tem toda a estrutura internacional do movimento sindical, você tem mais e mais essa capilaridade com o movimento feminista também, por mais que não é articulado necessariamente numa organização só, mas você tem a Marcha Mundial de Mulheres, por exemplo, que tem alcance internacional. Então eu acho que existe. Ou seja, claro, a gente às vezes ficamos um pouco desesperados, porque claro que vimos mais claramente essa articulação por parte da extrema-direita, porque eles têm todos os recursos do mundo para mostrar essas conexões. Mas eu acho que existe, e acho que esse é o nosso grande desafio hoje em dia, ou seja, sobretudo aqui no Brasil, é aprender tanto dos acertos quanto dos erros dessa segunda onda roça que vimos, que está sendo truncada agora pelas políticas do doutrina Donald, né. Então por exemplo, já faz umas 6 semanas atrás, eu fui para a Colômbia como observadora internacional nas eleições do segundo turno das eleições na Colômbia. E foi uma experiência estarrecedora, porque, por um lado, você teve um governo de esquerda, claramente de esquerda, inclusive mais do que Boris, sabe, mais do que o próprio Lula, que implementou reformas que aqui chamaríamos reformas de base. A reforma trabalhista que diminuiu a jornada de trabalho, entre muitas outras coisas, uma reforma do sistema de previdência social a favor dos trabalhadores que hoje em dia, por exemplo, mulheres que são donas de casa agora têm acesso à aposentadoria, entre outras coisas, uma reforma fiscal que abriu a porta para ter dinheiro para um projeto de política industrial pela primeira vez no país, entre outras coisas, e também toda a pauta de direitos humanos, que na Colômbia é muito, muito importante. Então, uma política que deu benefícios materiais para a população, para a classe trabalhadora colombiana, por esse lado. E, por outro lado, foi uma candidatura literalmente inventada por Marco Rubio, por Donald Trump, por o senador colombiano Moreno, que
é um colombiano que serve como senador nos Estados Unidos. Um candidato que literalmente é cidadão norte-americano, sem experiência nenhuma no governo, que sua profissão foi ser advogado e seus clientes eram literalmente narcotraficantes e paramilitares. E esse cara ganhou. É uma coisa sem entrar em falar sobre o Peru, onde você teve uma eleição, digamos, que foi vencido por acho que foi menos de 2.000 Uhum. E votos, ou mesmo da seja Colômbia foi algo apertado, claro, assim. a Colômbia também foi É. altamente apertada, 250.000 votos de diferença em um país em que algo como 24 milhões de votos foram, registrados. Então aí e também temos que pensar no caso de Honduras, também onde na véspera das eleições o Trump, Marco Rubio sinalizando muito claramente, quem é o candidato favorito, inclusive liberando um ex-presidente, o Juan Orlando, Hernández, Joe, que era condenado por narcotráfico nos Estados Unidos, ele foi, solto pelo governo Trump e liberado para agir, ou seja, no contexto eleitoral, para, criar essa confusão. Então eu acho que são coisas que a gente tem que estudar, entender esses obviamente, eles têm sua estratégia, eles já vêm afinando, aperfeiçoando essa estratégia, inclusive desde as eleições, legislativas da Argentina, ou seja, e agora nós temos que conseguir, olhar para o que aconteceu nessas experiências, prévias, para que a gente pode acertar aqui no outubro, porque não temos como perder isso. Não Jana, temos. aproveitando até esse gancho e a sua proximidade com esse movimento e como novaiorquina, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre a campanha do Zohran Mamdani, que é a figura, né, o expoente dos socialistas Uhum. americanos e que venceu a campanha em Nova York, enfim, jornalista gosta muito de campanha eleitoral. E eu queria te ouvir um pouco assim sobre quais são os acertos dessa campanha e o que esses primeiros meses dele no poder ensejam para o campo progressista brasileiro em matéria de como se apresentar, do que pode fazer, porque eu sinto que ele conseguiu mobilizar, além de pautas claras que disputavam esse ressentimento das classes trabalhadoras, a dificuldade material, ele conseguiu também imprimir alguma positividade, uma esperança, um projeto de futuro, enquanto muitas vezes a esquerda fica a Não gente entrou consegue. numa posição Uhum. muito reativa, né, Claro. de Sim, negatividade, de terra sim. arrasada, que não mobiliza Uhum. os corações e mentes, né, Sim, sim, como sim. deveria. Não, não, O que certo. tem de destaques para você Bueno, eu nesse vou momento? vou começar dizendo que eu não tenho uma posição, digamos, um olhar objetivo sobre Zoran Mandani. Eu conheço ele pessoalmente, ele é uma figura, um militante do nosso grupo político desde faz muito tempo. Ele fez sua carreira política apenas com o apoio do DSA, nosso grupo. É só para esclarecer que nós usamos a linha do Partido Democrata para disputar eleições, mas somos uma organização política totalmente separado do partido. Hoje em dia contamos com mais de 125.000 militantes, em todo o país, em todos os 50 estados. E quando falamos de militantes, um militante que tem que pagar uma quota mensal ao partido também, que é diferente dos partidos aqui. Ou seja, isso significa que somos a maior agrupação anticapitalista na história dos Estados Unidos. Então, e temos crescido de uma maneira, radical desde essa basicamente nossa origem, mais foi nos anos 80, mas, entramos num processo de crescimento muito grande desde a primeira candidatura do Bernie Sanders em 2016. Enfim, e o Zora é uma expressão, ou seja, eu acho que ele é um político muito talentoso, ele teve uma equipe muito talentosa também, que trabalhou nas redes sociais. Ele, desenhamos a mensagem clara, ou seja, da campanha, por mais que ele absolutamente apoia, por exemplo, a causa palestina, a causa LGBT, entre outras coisas. O foco dele foi 3 pautas, foi moradia digna e mais barato, sobre todas as pessoas, que alugam suas casas e apartamentos, tarifa zero de ônibus e creche pública para todos.
Então, são 3 coisas que são capazes de gestionar via o governo municipal e que fazem uma diferença enorme para a vida das trabalhadoras, sobretudo, mas também os trabalhadores. Então, ele, enfim, ele ganhou, não apenas por essas razões da claridade da pauta, sua capacidade pessoal e as redes sociais, mas também porque DSA e depois juntos com outras organizações, mas foi liderada pela DSA em Nova York, conseguimos mobilizar um grupo de mais de 60.000 voluntários. Ou seja, ninguém foi ou quase ninguém foi pago nessa campanha, para ir e bater na porta para conversar com mais de 1 milhão de eleitores na cidade de Nova York. Ou seja, isso significa que a campanha conseguiu dialogar pessoalmente, cara a cara, um a um, eh, com, algo em torno de 15% de toda a população da cidade. Assim se ganhou a eleição, porque Zoran Mandani, ele foi um deputado estadual muito desconhecido antes de 2025. Ou seja, quando ele lançou a campanha em novembro, dezembro de 2024, eu vou ser muito honesto, nós no DSA não achamos que ele ia ganhar. Que achamos que, mas vamos fazer para a questão propagandística, para falar sobre o que é o socialismo, enfim, com a população. E, enfim, ou seja, mostrou o nível de descontentamento que a população tem com as candidaturas, digamos, do establishment. E não foi só, Zoran foi, obviamente, um exemplo. Mas o que temos visto desde a eleição do Zoran em novembro do ano passado, esse ano estamos no processo, obviamente, das eleições, tanto primárias quanto gerais, para o Congresso norte-americano, os famosos eleições midterm, em qual nós vamos eleger toda a Câmara Baixa do Congresso e uma parte do Senado. E nesses últimos meses, temos garantido a vitória de 7 deputados e deputadas abertamente socialistas para a Câmara Baixa do Congresso norte-americano. Isso nunca tem acontecido. Nunca. E essas pessoas têm feito campanha contra candidaturas do establishment. Então, algo está acontecendo. Ou seja, essa polarização política, você tem muitas figuras que, não, polarização é ruim, ou seja, não, temos que acabar com a polarização, precisamos que todos os políticos sejam, sei lá, igual a Hillary ou igual a Alckmin, enfim. Mas eu acho que estamos no momento, o mundo está numa policrise. Ou seja, o centro, o neoliberalismo social não nos dá respostas mais concretas para os problemas das pessoas. Momentos que permitem transformações também, então tem que Então, aproveitar, né? como eu falei, ou a saída para a esquerda ou a saída para a direita. Ou seja, o centro está um pouco esvaziado, né, hoje em dia, e eu acho que, por mim, vai continuar assim. Olá, boa noite. Meu nome é Karime, eu sou doutoranda no Programa de Relações Internacionais Santiago Dantas. Muito obrigada pela sua fala, pelas excelentes perguntas também dos entrevistadores. Eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido dessa última fala sua sobre essa inflexão, né, essa transformação que estamos vendo, né, ocorrendo nesse processo eleitoral, essa mudança de comportamento. E eu gostaria de te escutar um pouco sobre se você avalia se houve algum grau de impacto do genocídio em Gaza e dos desdobramentos no Oriente Médio, incluindo as eleições em curso, nessa mudança de comportamento eleitoral nos Estados Unidos. Obrigada. Ótima pergunta e também, enfim, eu acho que tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu acho que foi o primeiro genocídio que o mundo conseguiu assistir em tempo real nos seus celulares, ou seja, não houve momento que eu só vou ver isso no Jornal Nacional que passa às 8 e depois eu já vou vivendo minha vida as outras 23 horas. Não, foi uma coisa que a gente estava olhando a todo momento. E sobretudo as pessoas da esquerda, do centro-esquerda, pessoas de consciência, pessoas que se preocupam com os direitos humanos. Ou seja, foi um peso na nossa consciência muito grande, porque sabíamos que esse genocídio só aconteceu porque os Estados Unidos estavam financiando esse processo, essa invasão militar.
Então, o que aconteceu? Obviamente você teve um movimento enorme, eu diria em tamanho e digamos, em alcance maior do que o Black Lives Matter do ano aquele Vidas Negras Importam de 2020, porque era mais sustenido no tempo, né. Eh, e que tinha como seu ápice foi as ocupações nos campos universitários. Mas o que aconteceu? E vamos lembrar, essas ocupações, você teve seu auge no ano 2024. O Donald Trump não era presidente, foi o Joe Biden que era presidente. E o que aconteceu? Joe Biden entrou, ou seja, a narrativa do Joe Biden era que o grande inimigo não era o IDF, ou seja, os militares israelis que estavam cometendo um genocídio, foi os estudantes que estavam acampando, ou seja, digamos, nos espaços verdes do Columbia, da UCLA, etc, etc, porque não estavam deixando, ou seja, professores judeus ter um livre trânsito até a biblioteca. O grande inimigo foi isso, foi uma coisa absurda. E o que aconteceu? Ou seja, os estudantes foram expulsos das universidades, professores foram demitidos, ou seja, foi uma grande onda de repressão e que depois se intensificou, ou seja, quando o Trump assumiu, você teve inclusive o caso muito emblemático do Mahmoud Khalil, que foi um, estudante palestino que estudou na Colômbia, onde eu fiz meu mestrado também, e ele ficou na detenção do ICE por mais de 9 meses, enfim, e inclusive ainda tem um processo de remoção, de deportação contra ele vivo, né. Então, o que aconteceu? Ou seja, as pessoas lembravam desse processo, ou seja, e houve um momento, muito importante, ou seja, lembro que o Biden era candidato, depois todo mundo viu que suas capacidades eram muito mais reduzidas que imaginamos, ele tinha que, sair desse processo eleitoral e entrou Kamala Harris, ou seja, também entrou Kamala Harris de um elite político financeiro do estado que está considerado como um estado, digamos, que tem uma dinâmica cultural própria, que é Califórnia, que não dialoga com o interiorzão do país, né. E e tem essa franja de eleitores, principalmente jovens, mais à esquerda, que, enfim, nós entendíamos muito bem, digamos, que existe grandes diferenças entre Donald Trump e Kamala Harris, etcétera, mas estávamos tão, desapontados, tão molestos, com tanta raiva contra, o Partido Democrata, encabeçado por Biden, de ter financiado o genocídio, que, queríamos ouvir algo diferente de Kamala. E a grande oportunidade que ela teve foi na convenção do Partido Democrata, que eu acho que foi em julho ou agosto do 2024, e ela simplesmente recusou a falar alguma palavra humanizando o povo palestino e louvando as pessoas, os norte-americanos que estavam protestando contra o genocídio desde uma posição de ética e de respeito para os direitos humanos. Ela simplesmente recusou. E isso foi o momento em que muita gente, não é necessariamente que foram votar para o Trump, mas muita gente simplesmente não votaram. E isso fez uma grande diferença. É muito difícil hoje em dia dizer se isso foi a diferença, que isso foi absolutamente determinante na eleição do Trump ou não, mas sabemos que em estados como Michigan era. Ou seja, em estados, também teve um papel importante na votação em lugares como Minnesota. Então, absolutamente a questão palestina foi muito central e infelizmente o que vimos é que nenhum dos 2 partidos, nos Estados Unidos tem uma visão, de entender a questão do povo palestino como uma questão dos direitos humanos universais, infelizmente. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafaela Sportelli, eu sou graduanda de Relações Internacionais na PUC, e eu achei vários pontos muito interessantes. Acho que primeiro a gente tem, querendo ou não, uma grande lição também para aprender com a militância de esquerda norte-americana, já que a nossa, onda de direita está vindo para o Brasil aprendendo dos Estados Unidos, talvez esse seja o caminho contrário, que a esquerda também possa aprender. Um comentário que eu queria fazer sobre isso é uma das deputadas federais, foi anunciado no estado de Minas Gerais,
Ela é uma menina de 21 anos que basicamente cresceu nas redes sociais e foi anunciada pelo PT, a Annelisa. E basicamente a campanha dela vai ser bater contra o Nicolas Ferreira, que assim, achei genial. Ela cresceu literalmente com um vídeo de 300.000 curtidas, mais de 2 milhões de visualizações. E eu acho sim que pode ser uma estratégia da esquerda de contornar o conservadorismo, talvez usar os jovens, igual Mandame e, enfim, ondas e ondas de jovens socialistas e comunistas para, nas redes sociais, divulgarem o próprio trabalho e militância. Outro ponto, também ouvi um podcast no café da manhã que o professor Feliciano Guimarães, lá do IRI da USP, ele estuda muito se a política externa tem a ver com o andamento das eleições internamente. E ele comentou que ele chutaria, acha, né, que as eleições do Brasil, presidenciais principalmente, seriam muito ligadas ao movimento que teve com Estados Unidos, em relação a bater de frente com Lula. E o Lula, vice-versa, batendo de frente com o Trump. O que a senhora acha que seria um caminho viável das eleições do Brasil? Como que realmente esse resultado externo vai, acabar se refletindo nas eleições, dentro do país, nos próximos meses? Primeiro, eu acho que quando pudermos, temos que usar o poder de nossos influências. E eu vi sobre essa candidatura, eu achei genial, e tomara que ela tenha chance. Inclusive, eu acho de muito bons olhos que tem um esforço. Bom, o pessoal já tem muitos, digamos, candidaturas mais jovens, mas dentro do pessoal, e o PT em particular, de lançar mais candidaturas jovens. Por exemplo, a Luna Zaratini, que acho que nem tem 30 anos, vai ser candidata a deputada federal. Tem o Guilherme Cortes, pelo PSOL, que também é um grande deputado estadual, que também vai para a campanha para federal, enfim. Então, aí, nos Estados Unidos, temos um streamer que faz aqueles que fazem vídeos fazendo jogo de videogame, mas que viram muito politizados. Um cara se chama Hassan Piker. Então, ele está sendo um grande aliado para nós, como DSA. Ele apoia ativamente, usa suas plataformas para turbinar nossas candidaturas, né? Então, isso é essencial. Claro que isso não substitui esse trabalho corpo a corpo, né? Tem que trabalhar as duas coisas juntas, e sobretudo para candidaturas, digamos, não majoritárias, porque o que eu vejo aqui, em particular, é que as pessoas podem ter uma ideia muito firme de para quem, eu vou votar em Bolsonaro ou Lula. Digamos, as opções são muito claras. Mas para quem vai ser meu candidato ou deputado estadual, às vezes é uma coisa quase aleatória, que eu vou perguntar para o meu primo que sabe sobre da política, ou às vezes é a última santinha que você vê no chão, assim. Então eu acho que digamos, esse contato corpo a corpo é o que vai engrenar mais as pessoas a lembrarem mais, ou seja, pensarem mais sobre essas candidaturas, além das candidaturas para a presidência. Então, e a questão da política, a ligação entre política externa e doméstica, no caso do Brasil e Estados Unidos. Não, eu acho que vai ter tudo a ver. Eu acho que o Trump está com níveis baixíssimos de aprovação, ou seja, menos de 38%, né? Está perdendo claramente a guerra, uma guerra que ele começou por nenhuma razão, que foi a guerra contra a Irã. Enfim, estamos começando a ver inflação em preços importantes, sobretudo petróleo, mas não apenas. Enfim, você está vendo o mercado de trabalho estagnado, porque você não vê, inclusive tem um grande problema, você não vê mais desemprego, por quê? Porque por causa da deportação de imigrantes, tem menos gente procurando trabalho. Então você tem muitos trabalhos, o nosso problema é o contrário agora nos Estados Unidos. Tem muitos trabalhos, por exemplo, no setor dos cuidados, no setor dos serviços, que não tem pessoas para ocupar esses trabalhos, por uma política absurda de acabar com uma força de trabalho que contribui tanto para o país. Então, você tem isso como pano de fundo, você tem toda a expectativa que Trump vai perder, pelo menos na Câmara Baixa, mas tem um problema, é que tem um desfase temporal, ou seja, se houver segundo turno aqui, é muito provável, vai acontecer uma semana ou uma semana e meia antes das eleições lá. Se fosse ao contrário, eu acho que teria mais influência, ou seja, que os demócratas ganhando entraria, digamos, com mais ofensivo,
contra a ingerência dos Estados Unidos no processo eleitoral aqui. Então, eu tenho muito medo, por exemplo, que o Trump vai tentar desviar o foco, ou seja, nesses últimos dias de campanha, falando sobre a eleição no Brasil, falando sobre fraude, falando sobre Lula comunista, e não reconhecendo o resultado se o Lula ganhar. Então, eu acho que tem muita ligação e a gente tem que ficar muito Eu esperto. acho que o perigo é esse, justamente. E, do ponto de vista interno do Brasil, acho que tem uma dúvida ainda do quanto a questão da ofensiva norte-americana, que é politicamente muito importante, mas o quanto ela vai estar na urna, na cabeça do eleitor. Porque hoje ele é um tema, o grande tema dessas eleições, e a gente tem discutido pouco pautas nacionais, né? Qual é a proposta do próximo mandato do presidente Lula? Qual é a proposta do Flávio Bolsonaro para a vida brasileira? E eu E tenho isso- essa dúvida. Acho que o Trump vai vir com a carga total. E Já E é historicamente prejudicial não à é, né? Já nossa está. democracia, é um risco muito grande. E aí tem um outro pano de fundo, que é a questão interna, que é para os eleitores brasileiros que não são como nós, que estamos discutindo política externa o tempo todo, quanto essa questão internacional vai pesar. E historicamente não era, na política externa É, nunca não foi uma é, questão nunca para a foi, eleição nunca apareceu em brasileira e hoje pesquisas como parece uma grande ser. questão. Cada vez Mas mais. Sim. se vamos olhar essa experiência da Colômbia, eu acho que vai pesar muito. Porque eu acho que você fez toda a diferença. Né? Eu acho que se a Kamala Harris talvez fosse presidente dos Estados Unidos, o Ivan Cepeda, que foi o sucessor de Gustavo Petro, poderia ter ganhado muito mais facilmente, né? Porque as pessoas, ou seja, foi muito claro, não houve espaço para dúvidas. Ou seja, meu candidato Trump é aquilo, e se vocês não votarem por ele, vocês vão perder a oportunidade de ter um visto para ir para os Estados Unidos. Porque para muita gente, ou seja, mais esquerda, parece absurdo, mas o sonho americano ainda é muito real, é muito real. E além disso, você tem uma ameaça embutida dentro disso, que os colombianos, ou nesse caso, brasileiros que moram nos Estados Unidos, que podem estar indocumentados, por exemplo, estariam sob risco se os brasileiros não votam para a pessoa certa. E na caso colombiano, o Trump, inclusive, manifestou isso de uma maneira muito concretamente. Falando de streamers e youtubers, um streamer de TikTok muito popular, do campo popular, democrático, progressista colombiano, alguém se chama Beto Coral, que estava morando nos Estados Unidos como refugiado político, foi detido por ICE e levado para as cadeias do ICE por 3 semanas. Ou seja, isso foi 5 dias antes do segundo turno na Colômbia. Então, a ameaça é real. A ameaça é real. Eu acho que eu não estou exagerando na E acho que a conta. questão do Brasil tem a ver também com a segurança pública, né? Porque Claro, que ao contrário da Uhum. política externa, é uma Sim. preocupação que sempre aparece na cabeça sim, do Direto. eleitor, e Uhum. com a coisa do narcoterrorismo, essa também. tentativa de jogada. influir diretamente pode, acho que principalmente por essa questão, pode Com certeza. afetar os humores aqui do É, eleitor brasileiro. Sim, só faltam os barcos aí sendo bombardeados como não, acho que não vai acontecer. Acho que não. Boa noite, Jana. Boa noite a todos. Eu sou o Gustavo, sou aluno da graduação da PUC São Paulo também, de Relações Internacionais. Sou do Programa de Educação Tutorial da PUC São Paulo também, aliás, todos nós aqui somos desse lado aqui. E minha pergunta vai no sentido de entender um pouco da dinâmica da própria classe trabalhadora dos Estados Unidos. No seu artigo, né, do verão quente sindical ao inverno trumpista, né, é citado um pouco sobre a questão do sindicato dos metalúrgicos, em que eles têm tido uma postura bem imbativa e demonstrando esse internacionalismo de classe e tal, demonstrando solidariedade à Palestina, a Gaza. Mas, ao mesmo tempo, eles tiveram um flerte com um certo apoio às tarifas do Trump, como forma, né, de proteção da indústria, dos empregos desse setor, assim, nessa perspectiva. O que acho que expõe uma contradição, assim, né, tipo, do apoio de um dos braços desse chauvinismo do trumpismo, assim, né? Então, como a senhora enxerga essa contradição e quais são os obstáculos para, de fato, exercer esse internacionalismo proletário? Assim?
Bom, primeiro, fiquei muito feliz que você leu o meu artigo. As pesquisadoras sempre ficam muito felizes quando sabemos que esses artigos não entram no vácuo, mas que estão sendo lidos, né. Não, eu acho que, enfim, voltando um pouco à questão do Biden, ou seja, e que é algo que eu escrevo nesse artigo, você pode falar muitas coisas sobre Biden, sobre política externa, mas num tema, ele foi indevidamente muito superior a outros presidentes anteriores, foi na questão trabalhista sindical. Ou seja, ele abertamente promoveu, participou e foi para prestigiar greves dos metalúrgicos. E mais importante dessas questões simbólicas, ele nomeou, ou seja, ministros, o que seria nosso Tribunal Superior do Trabalho, que impulsava, deu, digamos, uma jurisprudência pró-sindical, para facilitar a sindicalização de novas camadas de trabalhadores e de, enfim, ser mais permissiva com temas como greves, etc. Só que o que aconteceu? Ou seja, entrou Trump, ou seja, demitiu todos os ministros, nomearam outros que agora totalmente alinhados com o setor empresarial, e os sindicatos realmente estão um pouco ainda sem saber o que fazer. Cada um por si só. Ou seja, no sector industrial, manufatureira, como o sector automotivo, o UAW, por mais que seja um sindicato muito combativo, dirigido por um presidente novo, muito progressista. Eles, inclusive, acho que foi a semana passada, tiveram outro congresso e ratificaram seu apoio, sua solidariedade com a Palestina, por exemplo. Mas, por outro lado, sempre tem que pensar, tem essa necessidade corporativista de pensar nas necessidades dos seus filiados. E, obviamente, a questão os metalúrgicos, muitos representam aquelas comunidades no interior do país, ou seja, que ainda estão sobrevivendo após a desindustrialização. Então, eles têm interesses materiais de, em um certo sentido, apoiar as tarifas, né? Mas é claro que as tarifas não são aplicadas de maneira racional, ou seja, são aplicadas de maneira que não necessariamente ajuda os sectores que precisam dessa ajuda, olhando o processo histórico de desindustrialização. E, por outro lado, também para as tarifas ser eficazes em reindustrializar os Estados Unidos, você precisa de outra coisa, que é a política industrial. Que isso significa uma ajuda maciça, inclusive com recursos, e uma política industrial, ou seja, uma estratégia industrial que simplesmente não existe. E as poucas coisas que existissem eram desmontadas por Elon Musk no primeiro mês do governo. Ou seja, não existe um BNDES, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, bom, não existe nenhum banco público, mas enfim. Então, aí estamos nisso. Eu acho que os sindicatos mais progressistas, como o sector, o UAW, o sector automotivo, se deram conta já que, olha, não podemos entrar nesse jogo, temos que fazer a oposição. Mas tem outro sindicato, por exemplo, o sindicato do sector de transporte, os Teamsters, que é aliado desde o primeiro dia, hoje em dia, com Trump. E é muito lamentável. Mas, por outro lado, você tem isso acontecendo no sector sindical. Mas, igual que aqui, o sector sindical só representa 10% da população economicamente ativa hoje em dia, igual aqui. Então, como eu acho que podemos dar o paralelo com o movimento contra o 6x1. E no primeiro momento isso não foi liderado por sindicatos. Ou seja, agora está sendo abraçado totalmente pelo movimento sindical, mas foi liderado por um grupo de trabalhadores de serviços totalmente fora dessas estruturas sindicais. Então, o que estamos vendo, essas candidaturas socialistas se reivindica, se autodefine como classe trabalhadora, mas a grande maioria, por bom ou ruim, não são sindicalistas. Se eu não estiver enganado, nos Estados Unidos houve sindicalização da parte de aplicativos também. Um pouco. Como é que é? Então, na parte... Estados Unidos é um país extremamente federalizado. Então, cada estado, sobre, por exemplo, regulamentação do trabalho por aplicativo, isso está acontecendo nos Estados Unidos a nível estadual. Então, você tem o estado de Califórnia, que reconhece o vínculo trabalhista, e você tem outros estados que não reconhecem. Então, o que você tem mais é mais associações. Sindicatos que são estruturados como sindicatos, reconhecidos como sindicatos, ainda a gente não tem. Não, ainda não.
Queridos, esse foi o nosso Império em Transe. Eu gostaria muito de agradecer a professora Jana Silverman pela qualidade da conversa, pela presença, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui presencialmente na Tapera Taperá. Agradecer ao Rodrigo pela companhia, na agradeço. condução dessa conversa. O Império em Transe volta no mês que vem com um outro convidado, um outro assunto, mas sempre falando dos Estados Unidos e de sua influência cada vez mais complexa e, enfim, em relação à política global e ao nosso continente. Meu muito obrigada e até a próxima.